O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 137 do nosso podcast, o Catecismo em um ano, e neste dia queremos começar o nosso segundo pilar, a segunda parte do nosso catecismo, cujo título é A Celebração do Mistério Cristão. Neste dia nós faremos a leitura do número 1066 ao número 1075. Introdução. Por que a liturgia? No símbolo da fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e seu desígnio benevolente, conforme Efésios capítulo 1, versículo 9, sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério de sua vontade, entregando seu Filho bem-amado e seu Espírito para a salvação do mundo e para a glória de seu nome. Este é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história, segundo um plano, uma disposição sabiamente ordenada, a qual São Paulo denomina realização do seu ministério, conforme Efésios capítulo 3, versículo 9. E a tradição patrística a chama de economia do Verbo encarnado ou a economia da salvação. Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio às maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por este mistério, Cristo, morrendo, destruiu nossa morte e, ressuscitando, recuperou nossa vida. Pois do lado de Cristo, agonizante na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a Igreja celebra principalmente o mistério pascal pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Este mistério de Cristo a Igreja anuncia e celebra em sua liturgia, a fim de que os fiéis vivam e deem testemunho dele no mundo. Com efeito, a liturgia pela qual, principalmente no divino sacrifício da Eucaristia, se exerce a obra de nossa redenção, contribui de modo excelente para que os fiéis em sua vida expressem e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira Igreja. O que significa a palavra liturgia? A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer expressar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua a sua Igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. A palavra liturgia é empregada no Novo Testamento para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a efetiva caridade. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a Igreja é serva à imagem de seu Senhor, o único liturgo, participando de seu sacerdócio, culto, profético, anúncio, e régio, serviço da caridade. Com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo,
no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto decorre que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote, e de seu corpo que é a Igreja, é ação sagrada por excelência, e nenhuma outra ação da Igreja iguala sua eficácia em grau e qualidade. A liturgia como fonte de vida. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua Igreja. Ela realiza e manifesta a Igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade, implica a participação consciente, ativa e frutuosa de todos. A liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Poderá então produzir seus frutos na vida dos fiéis, a vida nova segundo o Espírito, o compromisso com a missão da Igreja e o serviço de sua unidade. Oração e liturgia. A liturgia é também participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nela, toda a oração cristã encontra sua fonte e seu termo. Pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no imenso amor com que nos amou, conforme Efésios capítulo 2, versículo 4. Em seu Filho bem-amado. É a mesma maravilha de Deus, vivida e interiorizada por toda a oração, constantemente no Espírito, conforme Efésios capítulo 6, versículo 18. Catequese e liturgia. A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia, que Cristo age em plenitude para a transformação dos homens. A catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo. Ela é mistagogia, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Tal catequese é da competência dos catecismos locais e regionais. O presente catecismo, que quer estar a serviço da Igreja inteira, na diversidade de seus ritos e de suas culturas, apresenta o que é fundamental e comum a toda a Igreja, no tocante à liturgia, como mistério e como celebração, seção primeira, e em seguida os 7 sacramentos e os sacramentais, seção segunda. Como comentário adicional, nós ouviremos nesse dia a audiência geral de 26 de setembro de 2012 pelo Papa Bento XVI. Amados irmãos e irmãs, nestes meses percorremos um caminho à luz da Palavra de Deus para aprender a rezar de modo cada vez mais autêntico, inspirando-nos em algumas grandes figuras do Antigo Testamento, nos Salmos, nas cartas de São Paulo e no Apocalipse, mas sobretudo considerando a experiência singular e fundamental de Jesus na sua relação com o Pai Celestial. Na realidade, só em Cristo o homem se torna capaz de se unir a Deus com a profundidade e intimidade de um filho em relação a um pai que o ama. Só nele nós podemos dirigir-nos em toda a verdade a Deus, chamando-lhe carinhosamente Abá, Pai. Como os apóstolos, também nós repetimos nestas semanas e repetimos a Jesus hoje: Senhor, ensina-nos a rezar, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1.
Além disso, para aprender a viver ainda mais intensamente a relação pessoal com Deus, aprendemos a invocar o Espírito Santo, primeiro dom do ressuscitado aos crentes, porque é Ele que vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz São Paulo, e sabemos que ele tem razão. Nesta altura, depois de uma longa série de catequeses sobre a oração na Escritura, podemos perguntar-nos: como posso deixar-me formar pelo Espírito Santo e assim tornar-me capaz de entrar na atmosfera de Deus, de orar com Deus? Qual é esta escola na qual Ele me ensina a rezar? Vem em ajuda da minha dificuldade de me dirigir de modo justo a Deus? A primeira escola para a oração, vimos-los nestas semanas, é a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um diálogo permanente entre Deus e o homem, um diálogo progressivo no qual Deus se mostra cada vez mais perto, no qual podemos conhecer sempre melhor a sua face e sua voz e o seu ser. E o homem aprende a aceitar que conhece Deus, a falar com Deus. Portanto, nestas semanas, lendo a Sagrada Escritura, procuramos aprender como podemos entrar em contato com Deus a partir da Escritura, deste diálogo permanente. Existe outro espaço precioso, mais uma fonte inestimável para crescer na oração, uma nascente de água viva em relação estreitíssima com a precedente. Refiro-me à liturgia, que constitui um âmbito privilegiado no qual Deus fala a cada um de nós, aqui e agora, e espera a nossa resposta. O que é liturgia? Se abrirmos o Catecismo da Igreja Católica, subsídio sempre precioso e diria indispensável, poderemos ler que originariamente a palavra liturgia significa serviço por parte do povo a favor do povo, no número 1069. Se a teologia cristã tornou este vocábulo do mundo grego, fê-lo obviamente pensando no novo povo de Deus nascido de Cristo, que abriu os seus braços na cruz para unir os homens na paz do único Deus. Serviço a favor do povo, um povo que não existe sozinho, mas que se formou graças ao mistério pascal de Jesus Cristo. Com efeito, o povo de Deus não existe por laços de sangue, de território, de nação, mas nasce sempre da obra do Filho de Deus e da comunhão com o Pai que ele nos obtém. Além disso, o Catecismo indica, na tradição cristã, a palavra liturgia, que quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus, no número 1069, uma vez que o povo de Deus, como tal, só existe por obra de Deus. Foi o que nos recordou o próprio desenvolvimento do Concílio Vaticano II, que começou os seus trabalhos há 50 anos com o debate acerca do esquema da Sagrada Liturgia, depois de aprovado solenemente, a 4 de dezembro de 1963, o primeiro texto aprovado pelo Concílio. Que o documento sobre a liturgia tenha sido o primeiro resultado da Assembleia Conciliar, talvez alguns o tenham considerado um caso. Entre muitos planos, o texto sobre a Sagrada Liturgia parecia ser o menos controverso e, precisamente por isso, capaz de constituir uma espécie de exercício para aprender a metodologia do trabalho conciliar. Mas, sem qualquer dúvida, aquilo que à primeira vista pode parecer um caso, demonstrou-se a escolha mais justa. Também, a partir da hierarquia dos temas e das tarefas mais importantes da Igreja. Com efeito, começando com o tema da liturgia, o concílio ressaltou de maneira muito clara o primado de Deus, a sua prioridade absoluta. Antes de tudo, Deus, é precisamente isto que nos diz a escolha conciliar de começar a partir da liturgia. Onde o olhar sobre Deus não é determinante, todas as outras realidades perdem a sua orientação. O critério fundamental para a liturgia é a sua orientação para Deus,
para poder assim participar na sua própria obra. Nós podemos perguntar-nos: qual é esta obra de Deus na qual somos chamados a participar? Aparentemente, a resposta que nos oferece a Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia é dupla. Com efeito, no número 5 indica-nos que a obra de Deus são as suas gestas históricas que nos trazem a salvação, que culminaram na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas no número 7, a mesma Constituição define precisamente a celebração da liturgia como obra de Cristo. Na realidade, estes dois significados estão inseparavelmente interligados. Se nos perguntarmos quem salva o mundo e o homem, a única resposta é: Jesus de Nazaré, Senhor e Cristo crucificado e ressuscitado. E onde se torna atual para nós, para mim hoje, o mistério da morte e ressurreição de Cristo que traz a salvação? A resposta é: na obra de Cristo, através da Igreja, na liturgia, em particular, no sacramento da Eucaristia, que torna presente a oferta sacrificial do Filho de Deus que nos redimiu, no sacramento da reconciliação, no qual se passa da morte do pecado para a vida nova, e nos outros atos sacramentais que nos santificam, conforme Presbyterorum Ordinis. Número 5. Assim, o mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo constitui o âmago da teologia litúrgica do concílio. Demos mais um passo em frente e interroguemo-nos de que modo se torna possível esta atualização do mistério pascal de Cristo. O beato Papa João Paulo II, 25 anos após a Constituição Sacrosancto Concilium, escreveu: para atualizar o seu mistério pascal, Cristo está sempre presente na sua Igreja, sobretudo nos atos litúrgicos. Por conseguinte, a liturgia é o lugar privilegiado do encontro dos cristãos com Deus e com aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, conforme Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. 25º anos, número 7. Na mesma linha, no Catecismo da Igreja Católica lemos assim: cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com o seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Tal encontro exprime-se como um diálogo, através de ações e de palavras. Número 1153. Portanto, a primeira exigência para uma boa celebração litúrgica é que seja a oração, diálogo com Deus, antes de tudo escuta e depois resposta. Na sua regra, falando sobre a oração dos Salmos, São Bento indica aos monges: mens concordet voce, a mente concorde com a voz. O santo ensina que na oração dos Salmos as palavras devem preceder a nossa mente. Geralmente não acontece assim. Antes, devemos pensar e depois aquilo que pensamos transforma-se em palavra. Mas na liturgia, contrariamente, é a palavra que precede. Deus concedeu-nos a palavra e a Sagrada Liturgia oferece-nos as palavras. Nós devemos entrar nas palavras, no seu significado, acolhê-las em nós, pondo-nos em sintonia com estas palavras. É assim que nos tornamos filhos de Deus, semelhantes a Deus. Como recorda a Sacrosanto Concílio, para garantir a plena eficácia da celebração, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente às palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus para não acontecer de a receberem em vão. Número 11. Elemento fundamental e primário do diálogo com Deus na liturgia é a concordância entre o que pronunciamos com os lábios e aquilo que trazemos no coração. Entrando nas palavras da grande história da oração, nós mesmos somos conformados com o espírito destas palavras, tornando-nos capazes de falar com Deus.
Nesta linha, gostaria de referir-me unicamente a um dos momentos que, durante a própria liturgia, nos chama e nos ajuda a encontrar tal concordância, conformar-nos com o que ouvimos, dizemos e realizamos na celebração da liturgia. Refiro-me ao convite que formula o celebrante antes da prece eucarística. Sursum corda, elevemos os nossos corações para fora do enredo das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nossas angústias e da nossa distração. O nosso coração, o íntimo de nós mesmos, deve abrir-se docilmente à palavra de Deus e recolher-se na oração da Igreja, a fim de receber a sua orientação para Deus das próprias palavras que ela ouve e pronuncia. O olhar do coração deve dirigir-se ao Senhor, que se encontra no meio de nós. É uma disposição fundamental. Quando vivemos a liturgia com esta atitude de base, o nosso coração é como que subtraído à força de gravidade que o atrai para baixo e eleva-se interiormente para o alto, para a verdade, para o amor, para Deus. Como recorda o Catecismo da Igreja Católica, a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da Igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de quem ora. Os padres espirituais comparam por vezes o coração a um altar, número 2655, Altare Dei est cor nostrum. Caros amigos, só celebramos e vivemos bem a liturgia se permanecermos em atitude orante e não quisermos realizar algo, fazer-nos ver ou agir. Mas se orientarmos o nosso coração para Deus e estivermos em atitude de oração, unindo-nos ao mistério de Cristo e ao seu diálogo de Filho com o Pai. É o próprio Deus que nos ensina a rezar, afirma São Paulo, conforme carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Foi Ele mesmo que nos concedeu as palavras adequadas para nos dirigirmos a Ele, palavras que encontramos no Saltério, nas grandiosas preces da Sagrada Liturgia e na própria celebração eucarística. Oremos ao Senhor para estarmos cada dia mais conscientes de que a liturgia é obra de Deus e do homem, oração que brota do Espírito Santo e de nós, inteiramente dirigida para o Pai, em união com o Filho de Deus que se fez homem, conforme Catecismo da Igreja Católica, número 2564. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!